Podemos? Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião de Comissão Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas, hoje, dia 11/6/2019. E vamos começar na discussão do projeto 072, com a palavra a procuradora. Boa tarde a todos. Vamos dar início à análise do projeto 072/2019, que acrescenta os incisos 15 e 16 ao artigo 9º, altera a redação dos parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 9º, altera a redação dos artigos 19 e 27, altera a redação do inciso 3 do artigo 30 e altera a redação do artigo 32, altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 35 e altera os anexos 1, 2, 4 e 6, todos da Lei Municipal 2.474/2017, e revoga os artigos 3º, 8º, 10º, 11º e anexos da Lei Municipal número 2.601/2018. Conforme já foi, a gente começou a discutir na reunião ontem de finanças, eu vou explanar aqui algumas coisas do projeto e contamos hoje com a presença do secretário, o Ricardo, assessor especial da Secretaria de Meio Ambiente, que vai nos dar maiores esclarecimentos sobre o projeto e a aplicabilidade dele. O artigo 1º acrescenta-se os incisos 15 e 16 ao artigo 9º da Lei Municipal 2.474, de 15 de setembro de 2017, com a seguinte redação. Inciso 15. Analisar e deliberar sob pedido de análise do estudo do impacto de vizinhança. Incisos 16, analisar e deliberar sobre pedidos de análise de viabilidade ambiental de parcelamento do solo. O artigo 9 da Lei 2.474, ele está ampliando as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente. O artigo 2º da proposta, ela altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 9º da Lei 2.474, de 5 de setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Esses dois parágrafos, o 1º e o 2º, está só adequando os dois incisos, os 15 e os 16, previstos no caput. Parágrafo 1º. O procedimento administrativo para a concessão e renovação dos documentos autorizativos contidos nos incisos 13, 14, 15 e 16 deste artigo, bem como os documentos necessários a serem apresentados pelo empreendedor, será estabelecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente por meio de ato normativo. Parágrafo 2º. Os valores referentes às taxas de análise e deliberação dos documentos autorizativos constantes nos incisos 18, 19, 20 e 21 destes artigos estão demonstrados no anexo 1 desta lei pelo valor da unidade fiscal do município de Nova Serrana, que serão sempre reajustados anualmente de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O artigo 3º, ele altera o artigo 19 da Lei 2.474, de 15 de setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Os valores referentes às taxas de indenização pecuniária pela análise dos estudos ambientais e custos operacionais relacionados à atividade de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental
ambientais estão demonstrados no anexo 2 dessa lei, cujos valores serão reajustados sempre no mês de janeiro, por meio de decreto municipal, observando sempre os valores estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 1º da Deliberação Normativa Copan, número 213, de 22 de fevereiro de 2017. O artigo 19 da Lei 2.474, que é o que está se alterando, a redação original fala, artigo 19, os valores referentes às taxas de indenização pecuniária pela análise dos estudos ambientais e por custos operacionais relacionados à atividade de licenciamento, fiscalização e monitoramentos ambientais estão demonstrados no anexo 2 dessa lei pelo valor da unidade fiscal do município de Nova Serrana, sempre reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. Então, a alteração que se observa é que seria por decreto municipal, né, a partir da vigência da nova proposta, seria por decreto e estaria vinculado sempre observar os valores estabelecidos pelo Estado. O artigo 4º, ela altera o artigo 27 da Lei Municipal 2.474, de 5 de setembro de 2017, e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Os valores referentes às taxas de indenização pecuniária pela análise dos estudos ambientais e custos operacionais relacionados à vistoria dos processos de intervenções ambientais estão demonstrados no anexo 3 dessa lei, cujos valores serão reajustados sempre no mês de janeiro por meio de decreto municipal, observando sempre os valores estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com o artigo 2º do artigo 1º da Deliberação Normativa Copan 213, de 22 de fevereiro de 2017. Essa proposta do artigo 4º, ela também faz referência aos reajustes ser por decreto, assim como o artigo 3º. E vincular também a competência dos reajustes do Estado. Artigo 5º. O inciso 3 do artigo 30 da Lei Municipal 2.474, de 5 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3. Que a nova área sugerida para a reserva legal / área verde esteja localizada dentro da mesma matrícula do imóvel da reserva legal original, quando a relocação for concomitante com solicitação de supressão de vegetação da reserva legal / área verde original, exceto em casos de utilidade pública e nos casos em que seja comprovado por meios de imagem de satélite que a reserva legal original esteja desprovida de vegetação nativa em data anterior a 22 de julho de 2008, quando a compensação poderá ser feita em área da mesma identidade ecológica. O artigo 5º, conforme a gente comentou na reunião de ontem, eu acho que ficou com a redação até melhor do que da lei anterior, porque a lei anterior falava que a área verde, reserva legal, tinha que preferencialmente ser na mesma matrícula do imóvel. Preferencialmente, e agora ela vincula a mesma matrícula. Então, eu entendo que ficou até melhor a redação. O artigo 6º. O artigo 32 da Lei Municipal 2.474, de 5 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 32. Os valores referentes às taxas de indenização pecuniária pela análise dos estudos ambientais e custos operacionais relacionados à vistoria dos processos de relocação da reserva legal
estão demonstrados no anexo 4º dessa lei, cujos valores serão reajustados sempre no mês de janeiro por meio de decreto municipal, observando sempre os valores estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com o artigo 2º o parágrafo 2º do artigo 1º da Deliberação Normativa COPAN 213, de 22 de fevereiro de 2017. Artigo 7º. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 35 da Lei Municipal 2.474, de 5 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, determinando a gradação por exercer atividades potencialmente poluidoras sem licença ambiental com seus respectivos valores, serão demonstrados no anexo 5 dessa lei e serão reajustados sempre no mês de janeiro por meio de decreto municipal, observando sempre os valores estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com o artigo 2º o parágrafo 2º do artigo 1º da Deliberação Normativa COPAN número 213, de 22 de fevereiro de 2017. Parágrafo 2º. As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, determinando a gradação por realizar intervenção ambiental, com ou sem supressão de vegetação nativa ou plantada, com ou sem destoca, intervenção em APP, área de preservação permanente, com supressão de vegetação nativa ou plantada, ou sem supressão de vegetação e corte de árvore isolada, com seus respectivos valores, estão demonstrados no anexo 6 dessa lei e serão reajustados sempre no mês de janeiro por meio de decreto municipal, observando sempre os valores estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 1º da Deliberação Normativa COPAN número 213, de 22 de fevereiro de 2017. Artigo 8º, ficam alterados anexos 3, 4 e 6 da Lei Municipal 2.474, de 5 de setembro de 2017. Artigo 9º, ficam revogados artigos 3º, 8º, 10º, 11º e anexos da Lei Municipal 2.601, de 19 de outubro de 2018. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados casos de criação ou majoração de tributos, os quais deverão entrar em vigor em 1º de janeiro de 2020. A única observação que a gente fez, que eu fiz como procuradora da instituição, no caso de fazer os reajustes por decreto, não existe nenhuma ilegalidade, eu acho que até se torna mais prático, já havia falado isso no ano passado, porém, os vereadores, na época, optaram por ser por lei, né? A maioria, né? E a questão de estar vinculando sempre aos valores estabelecidos para o Estado, pelo Estado de Minas Gerais, eu acho que, nessa condição, fica vinculando esses reajustes à competência, que você está passando a competência para o Estado de reajustar os valores, por quanto você pode reajustar todos os anos por decreto, estabelecendo um índice, que você vai reajustar, aqui já até fala que é o INPC. As observações que eu achei pertinentes foram essas. Agora, presidente, se o senhor quiser passar a palavra para o Ricardo, para ele poder nos explicar melhor. Obrigada. Parece que houve uma dúvida da parte da Comissão de Finanças, que quer questionar o Ricardo sobre o assunto. Pela ordem. Ricardo, a questão nossa é a seguinte: por que vincular ao valor das multas do Estado, ao invés de a gente ter a correção pelo INPC, igual às demais multas que nós temos aqui no nosso município? Boa tarde a todos. Com relação à pergunta do vereador professor William,
Essa deliberação normativa Copan, a 213, de 22 de fevereiro de 2017, que é mencionada aí ao longo do projeto, desde o início até o fim praticamente, ela lá nesse artigo, parágrafo 2º do artigo 1º, lá tem uma redação que fala que o município, na sua competência de licenciamento, fiscalização ambiental, intervenção, que deverá seguir os padrões do Estado no que diz respeito não só a valores, aos estudos a ser exigidos em empreendedores, documentação e demais procedimentos. Então, essa DN ainda está em vigor, então esse é o motivo pelo qual a gente está vinculando essas taxas aos valores do Estado. Agora, recentemente, até estava comentando com a doutora Márcia antes de iniciar a reunião, esse é o entendimento da SEMAD, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tanto que a Lei 2474, que foi instituída em 2017, foi até a SEMAD que nos auxiliou, até mesmo com o projeto de lei, assim que a gente fez algumas adaptações com a nossa realidade, mas assim, o escopo principal é a SEMAD que nos auxiliou. Aí, a gente teve informações que municípios, até vizinhos aqui, como Bom Despacho, Pará de Minas, Araújo, salvo engano, Pompéu, me parece também, que estavam adotando valores diferentes, né, do que o Estado está exercendo aí, tanto para licenciamento quanto para fiscalização e intervenção. Aí, eu consultei a SEMAD novamente, só que a consulta foi feita depois que o projeto de lei foi enviado para casa. Aí eles me responderam semana passada, só que eu ainda demorei um pouco a ver, porque eu mandei no meu e-mail institucional de Pitangui, que eu trabalho na prefeitura de lá também, presto serviço, na verdade, tá? E estava na caixa de spam, semana passada eu fui ver a resposta. Aí a Cibele Magalhães me respondeu que o município, tendo a lei própria, que não tem mais a necessidade de seguir os valores que estão sendo estabelecidos pelo Estado. Isso é um fato novo que a gente tem o conhecimento depois que foi enviado o projeto de lei a essa casa. Pode usar esse de cima. E pela questão também que a proposta é para a gente passar por decreto agora os reajustes. Isso é mais prático. Eu sempre defendi fazer isso por decreto. Aí o que acontece? Se você vincula aqui essa resolução da Copan, 213/2017, o ano que vem ela já não está em vigor mais. Aí você vai ter que mandar outro projeto de lei. O que está acontecendo? Como o Estado, as taxas do Estado hoje são demonstradas em UFENGs. E o Estado, até então, reajusta o UFENG utilizando o IGPM. O município reajusta a unidade fiscal padrão municipal utilizando o INPC. Esses indicadores econômicos têm uma certa variação. Eu me lembro que em 2016, se me falha a memória, o IGPM deu deflação, aliás, 2017, tanto que a UFENG de 2018 foi o mesmo valor de 2017, que teve deflação. Já o INPC deu uma pequena inflação. Já esse ano foi até o inverso. O INPC apontou uma inflação de 3,43 e o IGPM apontou, não sei se é 6,7 ou 7, alguma coisa. Aí, como o município usa indicador econômico diferente do Estado para reajustar a sua unidade padrão, se a gente demonstrasse em valor da unidade padrão, que chegasse o outro ano, ficava um valor diferente. A gente colocou o valor em reais, aí, quando a gente alterou essa lei 2474, ano passado, pela 2601, a única alteração na redação, que ao invés de lei municipal, decreto municipal. Agora, com essa nova informação que eu estou passando para os senhores aqui, de que, segundo a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, que a gente, tendo a lei municipal, não tem mais essa obrigatoriedade de estar seguindo os valores que eles estão cobrando lá, para todas as modalidades, a gente pode até reavaliar isso e definir os valores até em unidade padrão, padrão fiscal municipal, aí todo ano aí vai ser reajustado de acordo com o índice inflacionário. Então, nós podemos fazer essa correção pelo INPC? De acordo com a nova resposta da SEMAD, sim, eu posso até enviar para os senhores a resposta do e-mail que eles me encaminharam na semana passada, que foi posterior, depois que a gente mandou o projeto de lei, que até então, segundo ele nos orientaram, nós estávamos vinculados a essa DN Copan 213 de 2017. Então, a dúvida pairava aí no artigo 3º, 4º, 6º, 4º e 7º.
Então, serão registrados sempre no mês de janeiro, por meio de decreto municipal, seguindo o índice oficial do INPC, A gente altera. acumulado. Isso. A alteração pode ser feita por essa casa, não é isso? Através de emenda? Não, se vai ser deliberado favoravelmente pelo Executivo, vamos fazer por emenda. Ok. Então, Eduardo, a alteração dos artigos 3º, 4º, 6º e 7º. E 8º. Depois a palavra decreto municipal, observando sempre os valores majorados pelo índice oficial adotado pelo município. Se quiser colocar o INPC, é melhor. O grande problema é quando o INPC deixa de ser um índice, deixa de existir, aí você, a menos que você coloque o INPC ou outro a ser adotado, ou outro índice oficial, em caso de extinção deste. E na observação, Eduardo, que foi uma pendência da Comissão de Finanças, que essa emenda seja, então, né, da Comissão de Finanças. Sim. Mais uma outra questão. As outras questões foram até muito bem salientadas. Nós chegamos a perceber, esse artigo 1º, Ricardo, ele amplia a área de atuação da Secretaria de Meio Ambiente? Sim. E o que a Secretaria vai ganhar com isso e o nosso município? O que acontece? O inciso 15, né, que é o estudo de impacto de vizinhança, esse estudo de impacto de vizinhança ele é previsto no plano diretor para algumas atividades, danceterias, boates, posto de combustível e tem outros mais que eu não estou me recordando. A análise desses pedidos agora estão sendo analisados pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente tem que fazer vistoria no local, vistoria em loco. Então, a gente está acrescentando essa atribuição na lei para a Secretaria e, como tem o deslocamento do técnico do município, o carro que vai até o local, a gente está estipulando também o valor da taxa de análise de custo. Com relação ao inciso 16, que é o pedido de viabilidade ambiental de parcelamento de solo, o que ocorreu, não é só aqui não, na maioria dos municípios, assim, ao longo dos anos. O empreendedor quer fazer um loteamento. Ele apresenta o projeto urbanístico, primeiramente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Obras. Aí a Secretaria de Obras tem lá o seu checklist, documentação, né? Aí aprovou o projeto. Depois que aprova o projeto, é que o empreendedor vai para a Secretaria de Meio Ambiente para solicitar as eventuais intervenções ambientais. Aí o que acontecia? A Secretaria de Obras, geralmente, aprova o projeto urbanístico baseado na documentação física. Geralmente não tem vistoria em loco. Já a Secretaria de Meio Ambiente, para analisar um pedido de intervenção, seja de supressão de vegetação nativa, ou de corte isolado de árvore, ou intervenção em APP, além de ter a documentação específica, a gente faz vistoria em loco. Então, desde que comecei a trabalhar aqui em 2017, teve um caso, por exemplo, de um loteamento aí que foi aprovado em 2015 pelo município. Quando nós fizemos a vistoria lá para analisar a intervenção, o remito era secretária, deve lembrar, a gente constatou que tinha 108 lotes, se não me falha a memória, dentro da área de preservação permanente. E o que aconteceu? A gente não poderia autorizar a intervenção nesses casos. O loteador já tinha pago as taxas de aprovação, tinha registrado o loteamento no cartório, mas, do ponto de vista ambiental, estava equivocado. Então, para evitar esse tipo de situação, agora o caminho é feito de forma inversa. Primeiro, o empreendedor apresenta a documentação na Secretaria de Meio Ambiente para pedir a viabilidade. Nós vamos avaliar se não tem vegetação protegida por lei, se não tem lotes ou ruas locadas em área de preservação permanente. Se constatar, a gente pede as devidas adequações. Sendo adequado, a gente expede a viabilidade, aí sim a Secretaria de Obras aprova o projeto urbanístico, olhando as questões urbanísticas, obviamente, e quando for fazer a intervenção, novamente, o empreendedor volta na Secretaria de Meio Ambiente para formalizar o processo específico de intervenção ambiental. Então, esse pedido de viabilidade ambiental de parcelamento de solo é para evitar esse tipo de situação, de aprovação de projeto urbanístico com lote e ruas em área de APP, que aconteceu algumas vezes aqui no município. Ricardo, quando você fala da análise prévia, a gente compreende, mas não vê isso no texto.
A gente vai analisar e deliberar sobre pedido de análise de viabilidade ambiental de parcelamento do solo. Ele não está se ela é prévia, se vai continuar como era. Então, tem uma sugestão de analisar e deliberar, vírgula, previamente, vírgula, sob pedido, colocar esse modo prévio. Pode ter problema, não. Já que é esse o objetivo, Sim. podemos fazer essa emenda em conjunto ou não? Podemos? Podemos? Mais alguma questão do projeto? Remito. Presidente, pela Palavra. ordem da palavrinha, aqui também, até acho que na reunião, eu não sei se foi o doutor Lenine que falou, tem um erro aqui de redação no parágrafo 2º do artigo 2º, que está inciso 18, né? O inciso 18 sequer existe, né? Um erro material aí de digitação. Esse artigo 9º, né? Ele ia até o inciso 3, nós estamos acrescentando, ali até o 14, nós estamos acrescentando o 15 ou 16. E aqui no parágrafo 2º, do artigo 1º, está falando que artigo 18, 14, 15 e 16. Então, na verdade, é 13, 14, 15 e 16. Aí tem esse erro material também aí no parágrafo 2º do artigo 9º. Emenda de redação, então, conforme exposição do representante do município. Erro material. E outra colocação também, presidente, até a doutora Márcia falou sobre a redação do inciso 3, né, do artigo 30, que está aqui no artigo 5º, que é a questão da reserva legal área verde. Por que essa adequação? Ela ficou mais restritiva e correta também, né? Porque é muito comum, porque a maioria dos imóveis urbanos vieram de imóveis rurais, que foram urbanizados posteriormente. E muitos imóveis urbanos, quando eram rurais, tiveram a sua reserva legal averbada demarcada pelo IEF. Quando passa para a área urbana, tanto a Lei 12.651 quanto a Lei Federal, né, e a Lei Estadual 2922 de 2013, estadual, fala que, urbanizando o imóvel, o município tem a competência para legislar sobre as áreas protegidas. Claro, observando a preservação, o princípio da função ecológica. E como que o Estado trabalha a relocação de reserva legal com supressão de vegetação, porque quem quer relocar, obviamente está querendo suprimir, ou porque tem uma reserva legal averbada e não tinha vegetação, teria que ter regenerado, ou suprimiu irregularmente. Então, a relocação com supressão só se for dentro da mesma matrícula de origem e ainda observando se não tem prejuízo ambiental, que são os critérios técnicos. Agora, acontece de imóveis que tiveram a reserva legal demarcada há alguns anos atrás e não tinha vegetação, por exemplo. Se o empreendedor comprovar que anterior a 22 de julho de 2008, que é um marco regulatório que está tanto na Lei 12.651 quanto na 1922, que não existia vegetação, é até sim possível fazer essa relocação com compensação numa área de mesma identidade ecológica. Agora, se houve uma supressão irregular depois de 2008, aí nem é possível essa relocação. Tem que proceder a suspender as atividades de imediato e cercamento e promover a recomposição da área. Ok. Remir, tem algo a acrescentar? De acordo? Também estou de acordo. Então, por unanimidade, aprovado. E considero encerrado a reunião de comissão. Obrigado, boa tarde.